Uma guerra tem muitas frentes, mas algumas batalhas são travadas em silêncio, sem tiros, sem explosões, sem manchetes. O corpo da mulher se torna um campo de batalha. A violência sexual não é efeito colateral dos conflitos. É uma tática, é uma arma silenciosa, é uma ferramenta de repressão. Os terroristas do Hamas usaram o estupro e a violência indiscriminada como arma de guerra. Acontecem longe dos campos de batalha. E são poucos os sobreviventes que têm coragem de falar sobre o que passaram. Foram estupradas por militares e têm medo de serem mortas ou presas se contarem o que aconteceu. E não é de hoje. Durante séculos, a violência sexual foi usada para subjugar, aterrorizar, aniquilar. Soldados transformaram corpos em territórios conquistados. Comunidades inteiras foram silenciadas pelo medo. Foi somente em 2008, na Resolução 1820 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, feito junto à ONU Mulheres, que essa realidade foi reconhecida. A violência sexual é um crime de guerra e exige uma resposta de segurança em nome da paz e da segurança internacional. Mas quantas sentenças foram dadas? E quantos culpados foram punidos? There are rapes. The issue is who organized them. And you believe it's institutional? They were committed in some police barracks. Were the policemen prosecuted? What happened? Senhores delegados, bem-vindos Ao Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para Mulheres da 19ª SINU. A discussão acerca da violência sexual relacionada ao conflito que foram verificados pelas Nações Unidas, embora transmitida a gravidade e brutalidade dos casos registrados, ainda tem muito a refletir a escala global e a prevalência desse crime. A violência sexual continua a ser usada como uma tática de guerra, tortura, terrorismo a crises políticas cada vez mais profundas. Mesmo em eventos bem noticiados, como as tensões na Ucrânia e na Palestina, até mesmo nas crises ignoradas pelos esforços globais, como Sudão, Sudão do Sul, Myanmar, Afeganistão e Nigéria, a violência sexual em conflitos ainda é pouco monitorada, documentada e responsabilizada, logo, invisibilizada. Mulheres refugiadas ou forçadas a se deslocarem são as mais vulneráveis. Elas são alvos de estupro, estupro coletivo e sequestro por grupos armados estatais e não estatais, agindo com impunidade. Enquanto isso, ciclos crescentes de violência impedem qualquer chance real de paz. Elas fogem da guerra, mas a guerra nunca as deixa. Porque para muitos, seus corpos são apenas um aviso, uma moeda de troca, uma forma de controle, um instrumento de poder. A impunidade continua sendo a norma. Para cada relato corajoso, quantos nunca serão ouvidos? Para cada agressor condenado, quantos continuam livres? 70 a 90% dos casos de violências sexuais em guerras envolvem ameaça por armas. O medo, a munição, o silêncio, a sentença. Tantas variáveis contribuem para a perpetuação desses ciclos. Grupos terroristas designados pelas Nações Unidas, outros grupos armados não estatais e redes criminosas transnacionais usam a violência sexual como uma tática para incentivar o recrutamento e obter o controle sobre o território e os lucrativos recursos naturais. A insegurança alimentar aumenta a vulnerabilidade. A proliferação de armas contribui para a criação de um ambiente propício à penetração de violência sexual como impunidade. Intervenções internacionais são limitadas e muitas vezes só piora a situação. Essa complexa gama de atores complica a atribuição de responsabilidade, minando a reparação desses crimes. A violência sexual alimenta a própria guerra. Nos últimos 5 anos, houve um aumento perceptível no discurso de ódio baseado em gênero, desinformação de gênero e incitação à violência, em que estupro, ameaça de estupro e outras formas de violência sexual foram usadas para humilhar e desestabilizar comunidades-alvo e oponentes políticos, ou ainda perpetuar preconceitos étnicos. A ONU reconhece a urgência do problema. No entanto, mais deve ser feito. Precisamos de justiça, de responsabilização, de reparação para as vítimas. Quem irá propor soluções? Quem irá debater, argumentar, lutar pela responsabilização? Esse é o seu momento. No Unifem, os delegados vão encarar as realidades desse crime, desafiar o silêncio e propor mudanças. Junte-se a nós no debate mais do que necessário sobre o corpo da mulher como território de guerra, violência sexual como ferramenta de repressão em conflitos contemporâneos. Preparados, delegados? Pois aqui vai o desafio.